Olá novamente, pessoal! Estou aqui hoje para nós falarmos de um dos assuntos mais temidos da cinemática, o movimento circular uniforme, conhecido também como MCU. Então, se você está com dificuldade nesse assunto, fica tranquilo que nós vamos fazer isso aqui da forma mais didática e da forma mais tranquila possível e você vai entender tudo o que você precisa sobre esse assunto. Então vamos lá! Pessoal, primeira coisa, movimento circular e uniforme. Circular significa que os objetos nesse movimento giram. Eles fazem voltas, tudo bem? E uniforme, você já sabe, significa que eles giram com velocidade constante. O valor da velocidade nem aumenta nem diminui. Ela continua sempre a mesma. Tudo bem? Então, dizia eu que os objetos dão voltas. E isso nos traz ao primeiro conceito, a primeira palavrinha que a gente precisa conhecer. Período. O que é período? Período é o tempo que o objeto demora para dar uma volta. Por exemplo, qual é o período do ponteiro das horas de um relógio? Quanto tempo aquele ponteirinho menor demora para dar uma volta no relógio? Ele demora 12 horas para dar a volta completa, não é isso? Esse é o período dele. Tranquilo? Maravilha. E o que seria então frequência? Olha só. Frequência, letra F, é o número de voltas que o objeto dá dividido pelo tempo que ele levou para fazer isso. Então, número de voltas dividido pelo tempo. Essa é a primeira forma de a gente calcular a frequência de rotação de um objeto. E tem uma outra forma, bem tranquilinha. Vamos dizer que o número de voltas seja apenas 1. Uma volta só. Então, trocando esse n por uma volta apenas, pessoal. E se eu dei uma volta só, qual é o tempo que eu levo para fazer isso? O tempo para dar uma volta só tem nome. É justamente o tal do período. E período é tesão, T maiúsculo. Então, se o n é uma volta só, o ΔT é o período, é o tesão que eu vou colocar aqui embaixo. Certo? Então, frequência também é 1 dividido pelo período. Deu para entender? Tudo tranquilo? Certo. E qual seria a unidade de medida para a tal da frequência, pessoal? Número de voltas dividido pelo tempo. Se eu colocar aqui o tempo em segundos, a unidade fica voltas por segundo. Sim ou não? Voltas por segundo. Acontece que os físicos ficaram com preguiça de escrever tudo isso. Voltas por segundo. Então, eles resolveram abreviar isso. Voltas por segundo é o mesmo que hertz, que a gente abrevia por Hz. Então, o número de hertz é quantas voltas o objeto dá a cada segundo. Mas além dessa unidade aqui, nós temos uma outra. Se você dirige e no painel do seu carro tem um conta-giros, você já viu que esse conta-giros fornece a frequência de rotação do motor em RPM. O que é RPM? É rotações ou revoluções por minuto. Então, Hertz é o número de voltas por segundo. RPM, o número de voltas por minuto. E nos exercícios, às vezes aparece um e às vezes aparece o outro. Então, você já sabe, né? Você tem que saber converter. E nesse caso, pessoal,
nem é muito decorar. Vai pelo sentido, vai pela lógica. Olha só, se em 1 segundo eu dou um certo número de voltas, quantas voltas eu vou dar em 1 minuto? Ora, pessoal, 60 vezes mais. Afinal, 1 minuto tem 60 segundos. Então, de hertz para RPM, multiplica por 60. E para fazer a volta, o que eu faço? Se na ida eu multipliquei, na volta eu vou dividir por 60. Tranquilo? Então, de novo, período o que é? O tempo de uma volta. E a frequência é o número de voltas por segundo ou número de voltas por minuto desse movimento. Legal? Tá entendendo tudo? Tudo tranquilo? Então vamos seguir. Como nós dissemos já, os objetos dão voltas aqui nesse movimento. Eles andam em círculos, beleza? Como os ponteiros de um relógio, que foi o exemplo que eu dei aqui para vocês, né? Bacana. Vamos dizer que durante as voltas que esse objeto está, em um certo intervalo de tempo, esse objeto vai vir daqui até aqui. Bom, considerando só esse trechinho do movimento em que ele veio daqui para cá, o que nós podemos dizer? Ao sair daqui e chegar aqui, esse objeto andou um certo espaço, sim ou não? Esse espaço que ele andou, esse deslocamento que ele realizou, é o que está representado aqui em amarelo. E esse espaço que ele andou, a gente representa por ΔS. Você já fazia isso nos conteúdos, nas matérias anteriores, né? Beleza. Só que o negócio aqui é redondo. O objeto está girando, coração. Se ele está girando, eu posso dizer que, além de ele andar um certo espaço, ele também anda um certo ângulo. Tudo bem? Então dá para eu olhar para esse movimento de duas formas. Pelo espaço que ele andou ou pelo ângulo que ele andou ao fazer esse pedaço de giro. Beleza? Certo. Se tem duas formas de olhar para esse movimento tem dois tipos de velocidade. Dois tipos, mas eu já nem sabia lidar com um, Felipe. Calma, calma, calma. Você vai entender, prometo. Tenha calma, tenha paciência que eu vou te explicar. Essa primeira velocidade é a velocidade que você já conhece. A gente costumava chamá-la de velocidade escalar, né? Então, vamos aqui colocar o nomezinho dela, velocidade escalar. E, além da velocidade escalar, nós temos aqui a nossa novidade, que é a velocidade angular. Para não esquecer mais, velocidade escalar é aquela que eu calculo usando o espaço. Escalar, espaço. Associa. E a velocidade angular é aquela que eu calculo usando o ângulo. Angular, ângulo. Lembra disso. Escalar, espaço, angular, ângulo. Tá bom? Vamos lá. Como é que eu calculo a velocidade escalar? É aquela que você já faz há um tempão. Em qualquer movimento uniforme, V é ΔS sobre ΔT. E aqui não é diferente. Beleza? É o deslocamento dividido pelo tempo. Sem problema nenhum. Agora, na velocidade angular, que é a nossa novidade, lembra, eu não estou olhando para o espaço. Eu estou olhando para o ângulo. Então, se eu estou olhando para o ângulo, não é espaço sobre tempo, é ângulo sobre tempo. E esse ângulo, pessoal,
A gente está representando aqui por delta φ. Essa letrinha grega aqui, que parece esse F com essa voltinha, é uma letra chamada φ. Então, delta φ nada mais é do que o ângulo que ele varreu quando ele veio daqui para cá. Então, espaço sobre tempo, escalar. Ângulo sobre tempo, angular. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos continuar, que tem mais algumas formas de a gente calcular essas velocidades, tá bom? Vamos lá em cima para a velocidade escalar. E o que eu queria que você imaginasse agora é que o objeto não andou só isso. Vamos dizer agora que ele deu uma volta completa na circunferência. Pessoal, se ele deu uma volta completa, qual foi o espaço que ele andou? Agora, você vai precisar se lembrar um pouquinho da matemática que algum dia você já estudou. Uma volta completa em uma circunferência mede 2πr. Vamos lembrar disso. Tem vídeo disso aqui no Eureka, Felipe? Claro que tem, lá nas nossas aulas de matemática. Uma volta completa mede 2πr. O que é o R? O raio, tudo bem? Legal. Sobre o tempo. Pessoal, não estou falando de uma volta completa? Se eu estou falando de uma volta completa, quem é o tempo? Ele tem um nome especial. É o período, é o tal do tesão. E é ele que vem parar aqui embaixo. Percebam, gente, a gente não decora isso aqui. A gente não tira uma foto mental disso aqui. A gente entende de onde vem, a gente entende o sentido, a gente entende o que está por trás. É o espaço de uma volta, 2πr, lá da matemática, sobre o tempo de uma volta, que é o período que a gente aprendeu aqui hoje. Beleza? Tudo bem? O que seria o equivalente a isso aqui embaixo, na velocidade angular? Aqui não é o espaço de uma volta, aqui é o ângulo de uma volta. Coração, qual é o ângulo de uma volta completa? Fala para mim. Muito bem, a maioria de vocês falou 360 graus. Está corretíssimo. Acontece que aqui, nesse conteúdo, nós normalmente não medimos os ângulos em graus, né? Nós medimos os ângulos numa unidade que a gente chama de radianos. O nome não é tão importante ainda, mas o que você precisa lembrar? 180 graus, que seria meia volta no círculo, é o equivalente a π radianos. Tudo bem? Então, 180 graus é π, 180 graus é π, 360 graus é 2π, porque é o dobro. Tudo bem? Então, 360 graus é 2π. E é esse o ângulo de uma volta completa. E o tempo de uma volta completa, de novo, é o período. Então, 2π sobre t é outra forma de calcular a velocidade angular. Só mais uma de cada um e eu te deixo em paz, tá? Olha só. Então, mais uma forma para o V e mais uma forma aqui para a velocidade angular. Aliás, qual é o nome dessa letra? O nome dela é ômega, tá? Uma letrinha grega é um ômega minúsculo. Você vai chamar de W? Tudo bem, afinal a sua prova é escrita, tá bom? Então você pode chamar de W, mas lembra de fazer o W arredondadinho aqui embaixo, certo? É a letra grega ômega que representa velocidade angular. Vamos embora! Gente, você se lembra que uma das formas de calcular a frequência é fazendo o quê? 1 sobre período, sim ou não? E eu vou usar isso aqui agora, olha só. É um rascunho, já já vou apagar. Ó. 2π sobre t,
Você concorda comigo que eu posso chamar de 2π vezes 1 sobre t? É ou não é? 2π sobre t é a mesma coisa que 2π vezes 1 sobre t, não é a mesma coisa? Se eu multiplicar aqui, eu volto para cá. É igualzinho. E por que você fez isso, Felipe? Ah, por causa disso que eu te mostrei agora. 1 sobre t é o f, é a nossa frequência. Então, olha só, isso aqui é a frequência. Tudo bem? Ou seja, 2π vezes 1 sobre t é o mesmo que 2π vezes a frequência, 2πf. Entendeu? Então tá bom. Isso aqui também é 2π vezes a frequência, 2πf. Ou seja, se eu troquei o t embaixo por um f em cima, eu posso fazer isso aqui em cima também. Trocando o t que está embaixo por um f na parte de cima, igualzinho eu fiz aqui. Aqui em cima eu vou ter 2π rf. Tudo bem? Entendeu de onde isso veio? É essencial que você entenda, porque se você tentar decorar, é muita coisa e você acaba não conseguindo, tá? Tem que entender a lógica, tem que entender o que está por trás. Tudo bem, meus lindos? Beleza. Vou apagar aqui. Era só rascunho. E para finalmente nós terminarmos toda a matéria e irmos para o nosso exemplo, para o nosso exercício, dá uma olhadinha aqui comigo. Quais são as unidades da velocidade escalar e da velocidade angular? Escalar, você já conhece. O espaço a gente mede normalmente em metros e o tempo em segundos. Então, isso aqui vai ter como unidade metro por segundo. Você já sabia dessa, né? E a angular é a nossa novidade. O ângulo, eu comentei com você aqui que a gente não vai medir em graus. A gente media nos tais radianos. Lembra? Uma volta completa não é 360 graus. Quer dizer, não aqui nos nossos exercícios. A gente não usa isso. A gente usa 2π radianos. Então, o ângulo é medido em radianos e o tempo continua sendo medido em segundos. Então, vai ser radianos por segundo, que a gente representa assim, rad/s. Essa é a unidade da velocidade angular. Tá bom? Tudo tranquilo? Eu sei que parece muita coisa, mas no exercício vai ficar bem mais fácil. Um último atalho que eu queria passar para vocês, para facilitar um pouquinho a nossa vida, é o seguinte. Olha para essas duas coisinhas aqui que estão escritas, aqui em cima, e olha para essas duas de baixo. Olha para de cima, olha para de baixo. Olha para de cima, olha para de baixo. É muito parecido, não é? Mas não é igual. O que que isso tem que isso aqui não tem? Ah, Felipe, as de cima tem o R, tem o raio, e as de baixo não tem o raio. É verdade. A única diferença entre a escalar e a angular é o raio. Beleza? Então isso me permite escrever aqui no finalzinho uma última relação que vai te ajudar a relacionar essas duas velocidades, né? O que eu posso escrever aqui? Que V é igual a ômega vezes R. Ou seja, você tem a angular. Se você colocar o raio nela, ela vira a escalar aqui em cima. Isso ajuda, inclusive, você a lembrar de uma e de outra. Tudo bem, coração? Então, espera só um pouquinho, vou apagar tudo isso para a gente mostrar o nosso exercício. Até já. Então, vamos lá. Olha só como não é tão difícil quanto parece.
probleminha clássico. A hélice de um ventilador executa 300 rotações por minuto, beleza? E o raio dessa hélice, ou seja, a distância da borda até o centro dela, é de 20 centímetros, já convertido para 0,2 metro. Tudo bem? Vamos nessa. Primeira coisa que eu quero saber é qual é a frequência de rotação dessa hélice, só que em hertz, em voltas por segundo. Lembra? Se em 1 minuto ela dá 300 voltas, em 1 segundo ela vai girar 60 vezes menos. Então, de RPM para Hertz já era, divide por 60. Então a frequência é 300 dividido por 60, beleza? E essa frequência vai ser, portanto, olha só, corta um zero com o zero, 30 dividido por 6, 5 Hertz. Ou seja, a cada segundo ela dá 5 voltas. Tudo bem? Tranquilo? Vamos que vamos. Letra B. Qual é a velocidade angular? Velocidade angular. É o nosso ômega, o W arredondado. E aí eu tenho 3 opções para calcular, né? Veja qual é a mais conveniente para você. O que eu tenho já? Acabei de calcular a frequência. Bom, se eu acabei de calcular a frequência, eu vou na opção que tem a frequência, certo? Então, ômega, velocidade angular, é 2πf. Beleza? Ômega é 2π vezes a frequência, que é 5. Felipe, eu troco o π por 3,14, por 3 ou por qualquer outro valor? Só se o exercício pedir. Tudo bem? Se o exercício não te der o valor de π, é mais correto e mais fácil, inclusive, você deixar ele assim, tá bom? Não troca por nada, a menos que o enunciado te peça isso explicitamente. Combinado? Então tá. 2 vezes 5, 10. Então, a nossa velocidade angular vai ser 10π e a unidade é radianos por segundo. Tudo bem? E finalmente, letra C. Quem é o V? Quem é a velocidade escalar? Bom, também tenho várias opções para poder calcular. Normalmente, eu até poderia usar essa aqui, ó. Né? 2πrf. Eu tenho o raio, o enunciado me deu, e eu tenho a frequência que nós calculamos, né? Pode fazer assim, Felipe? É claro que pode. Só que eu vou aproveitar para te lembrar dessa última relação. Eu acabei de calcular a velocidade angular. Ela está aqui. É só pegar e multiplicar pelo raio, que eu tenho o valor de V. Vamos nessa? Então, V é igual a ômega vezes R. Tá bom? V é igual ao ômega, velocidade angular, 10π vezes o raio. Quanto é o raio da hélice do ventilador? 0,2. Não vou trocar o π. 10 vezes 0,2 é 2. Então, V é 2π. O quê? Metros por segundo. Tudo bem, pessoal? Viu como não é tão difícil quanto na hora que a gente explica? O exemplo torna tudo mais prático, né? Então, espero que você tenha entendido tudo que eu falei aqui.
Um grande beijo e a gente se vê logo logo na próxima. Tchau, tchau.